Estamos aqui para mais um culto, né? Tendo um probleminha aqui, eu tive que refazer a chamada. O vizinho está bem animado aqui, com a corneta dele, alegre, porque o Brasil ganhou, né? Aí estava esperando silenciar um pouco para dar início aqui ao culto. Amém? Você é nosso convidado, já vai preparando a tua palavra aí, em Mateus, capítulo 15. Mateus 15. Vamos aqui ver. Mateus, capítulo. Boa noite, pastor Sidney, querido, pastor Demi, querido. Sejam bem-vindos. Eu tinha dado uma saidinha porque o vizinho está muito alegre aqui com a vitória do Brasil e a corneta estava bem alta. Aí não fiquei com medo de atrapalhar. Mas sejam bem-vindos ao culto. Você já vai compartilhando, curtindo, comentando. Abra a tua palavra em Mateus, capítulo 15. Pastor Demil, pastor Sidney, se puder botar lá no grupo da igreja, que nós já iniciamos o culto. Culto de oração nas quartas-feiras. Graça e paz, seja bem-vindo. Vai convidando, vai chamando mais um. Amém? Mateus, capítulo 15, no versículo 8. Vamos fazer hoje menção dessa palavra, né? Os falsos convertidos. Triste, mas é uma verdade. Mateus, capítulo 15, no versículo 8. Os falsos convertidos. Que diz assim: este povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Vamos curvar nossas cabeças? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te apresentar esse momento, te apresentar esse dia, apresentar essa noite, apresentar a tua palavra, que é uma palavra que traz vida, que nos fortalece, uma palavra que nos restaura, muda a nossa sorte, muda a nossa essência. Por isso, Senhor, nós queremos ouvir o som da tua voz, através da tua palavra, que nós sabemos que ela não volta vazia sem antes cumprir o que te apraz. Te louvamos e bendizemos no teu santo nome, na beleza da tua santidade. Senhor, nós somos gratos pelo dom da vida. Pai, que essa palavra possa alcançar muitos que precisam ouvir hoje essa palavra. Em nome de Jesus, manifesta-te, Espírito Santo, com o discernimento, com o conhecimento e com a revelação da tua palavra. Em nome de Jesus, abençoa todas as famílias aqui representadas, todas as pessoas que aqui estão, as que vão assistir depois, Senhor, que elas possam ser tocadas, transformadas pelo poder do teu evangelho. Em nome de Jesus, desde já vai tirando todo o embaraço, tudo aquilo que pode ser roubo. Meu Deus, em nome de Jesus, tudo aquilo que pode ser atrapalho do teu povo não obedecer às tuas ordenanças. Em nome de Jesus, graças nós te damos. Fica conosco, Senhor, até o final dessa ministração, porque agindo tu, ninguém impedirá. Amém e graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Boa noite, Débora, pastora Edielen. Já vai compartilhando, pastora Carla, já vai compartilhando, vai enviando aí para falar. Mateus 15, versículo 8. Este povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Quem são esses? Os falsos convertidos. Boa noite, Renilda, seja bem-vinda, minha querida. Pastor Fabrício, querido, seja bem-vindo. Olha, nós nunca tivemos tantos cristãos, né? E tão pouca transformação. É tanta gente dizendo que é cristão, mas poucos são transformados pelo poder da palavra. Por isso o Senhor disse: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim. Luísa, querida, boa noite, seja bem-vinda. Né? Muitas igrejas por aí lotada de gente, lotada. E o povo dizendo que é cristão. E a transformação não veio até hoje. Desceu as águas, mudou certas atitudes, mas não se transformou num verdadeiro cristão. Não é a imagem de Cristo. Não simboliza, não leva o outro à imagem do Senhor.
É uma igreja lotada de eventos, igreja lotada de invencionismo, pouco arrependimento, muita aparência e pouca renúncia. Todo mundo lá só de aparência, um bando de sofistas, né? Os sofistas, aqueles falsários. Tinha uma homilética brilhante, falava que era uma maravilha, mas só era mentira, só era falácia. Quando a fé não muda a vida, ela vira discurso. Eu tenho fé. Fé. Boa noite, Helena. Nicolas, boa noite. Carla Canteliano, boa noite. Seja bem-vinda. Você é do Nordeste? Seja bem-vinda, querida. Nós somos a Igreja Cristo em Nós, aqui no norte do Brasil, no Manaus, Amazonas. E acontece disso. Igrejas lotadas. Muitos dizendo ser cristãos, né? Sem nenhuma transformação, sem nenhuma mudança interior. O falso convertido, ele ama o conforto, né? A igreja com ar-condicionado, com telão, com aquela luxúria toda, né? Mas ele rejeita a cruz. O conforto tá ótimo para ele. Ele tira foto, né? Mandar a pessoa fechar o olho e mandar aquela pessoa tirar foto para postar nas redes sociais. Tudo aparência. Tudo aparência. Não tem renúncia de nada. Não renunciou a nada. Não renunciou aos seus deleites. O falso convertido, ele quer as bênçãos de Cristo, mas ele não quer morrer para si mesmo. Ele não quer matar a carne. Ele não quer. Nicolas, minha primeira vez conhecendo você. Seja bem-vindo. Você é bem-vindo. Nós somos a Igreja Cristo em Nós, aqui em Manaus. E ele não quer renunciar a nada. Ele não quer morrer para si. E em Lucas 9:23 fala assim: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Nós temos que negar a nossa natureza carnal. Nós temos que negar os nossos desejos, as nossas vontades, para viver as vontades do Senhor, para viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas nós não queremos. Conversão sem renúncia é ilusão. Não adianta dizer que se converteu se não renunciou. É pura ilusão. O falso convertido, ele se adapta ao mundo. E sabe como é que ele chama isso? Ele se adapta ao mundo? Maturidade. Ele é maduro. Ele sabe ir aos encantos do mundo. Ele tem maturidade para tudo isso. Quando na verdade é tudo engano, né? Ele falar que a maturidade é a meninice. Quando eu era menino, eu falava como menino. E tem muita gente que continua falando como menino, porque não quer renunciar. E acha-se maduro. Né? Se acha maduro, se acha perfeito, se acha cheio da sabedoria do Espírito Santo. Esse é o falso convertido. Aquilo que antes era que incomodava, virou normal. Não, tá tudo bem. Quer ver um chamado de um principado? Nada a ver, pastora. Nada a ver. Tá tudo certo, tá tudo bem. Mas não é isso que diz a palavra em Romanos. Romanos 12:2 diz o quê? Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se a gente não transformar a nossa mente, a gente não vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E eu tenho que renunciar a muitos pensamentos maus. Eu tenho que renunciar muitas coisas que eu penso que eu não devia pensar mais. Que os meus pensamentos têm que estar cativos ao do Senhor. Aqueles pensamentos pessimistas, não vai dar certo. Não vou fazer. Não, eu tenho medo.
Tem que tirar, lançar fora todos esses pensamentos. E levar os nossos pensamentos cativos ao Senhor, como ele fala em Jeremias 29:11. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que desejais. E o que você tem desejado? O que você tem falado para o Senhor? Você tem renunciado às coisas desse século? Ou você tem se acomodado com as coisas desse mundo? Ou você tem achado que está tudo bem? Vida que segue. A mesmice. O que você tem se alimentado? O que você se alimenta é o que você se torna. A gente sabe que muitas vezes certas enfermidades no nosso corpo é por culpa do que nós comemos, né? Comemos muita fritura, muito fast food, aquelas coisas todas, pizza e sanduíche e batata frita, não sei o que, e aí o colesterol aumenta, o que vai acontecendo? Nós estamos alimentando o nosso corpo físico com frituras, com gorduras em excesso, sofremos com colesterol, não é verdade? Então, o que eu me alimento é o que eu me torno. Se eu me alimento da palavra de Deus todos os dias, porque graças a Deus a Igreja Cristã nós temos um devocional todos os dias, se nós nos alimentamos dessa palavra, nós vamos nos tornar os verdadeiros cristãos. Porque nós não vamos ser apenas ouvintes, nós vamos começar a ser praticantes da palavra. E é isso que a gente precisa. A gente precisa botar em prática, não é só postar, não é só compartilhar e tá tudo certo, não. Eu tenho que viver isso. Eu compartilho a palavra de Deus, mas eu tenho que vivenciar a palavra de Deus na minha vida. Outro falso convertido. O falso convertido, ele conhece os versículos tudinho, mas ele não vive princípios. Ele conhece a letra mata. Mas ele não tem a revelação. Só sabe, só vive princípios quem vive intimidade. Se eu tenho intimidade com Deus, eu vou viver os princípios de Deus. Eu não vou negociar minha salvação. Eu não vou negociar os princípios do Senhor. Eu não vou desobedecer as ordenanças do Senhor. Eu verdadeiramente vou me tornar um seguidor de Cristo. Tem muita gente que até sabe falar de Deus, fala bonito, que pense numa coisa. Pensa na homilética. É uma arte em pregar, né? Mas não conhece Deus. Nunca experimentou uma vivência com Deus, uma experiência profunda com Deus. Sabe falar, lê aqui, sabe explicar, mas nunca vivenciou andar com Deus. Jó disse: eu te conhecia de ouvir falar, agora eu te conheço de andar contigo. A gente conhecia Deus antigamente, falaram, e a gente conhecia mais um Deus mau do que um Deus bom, do que esse Deus de amor, esse Deus de paz, que esmaga Satanás, esse Deus que nos dá vitória, esse Deus que nos dá livramento. A gente sabia muito do Deus que ia castigar, do Deus que ia nos lançar no inferno, do Deus que ia usar da destra poderosa, que tudo que eu tivesse passando de dor, não sei o que, era Deus imputando a sua justiça. E nem é assim. O nosso Deus, ele é puro amor. Ele lança fora, ele lança no mar do esquecimento todo o nosso tempo da ignorância. E mesmo assim, nós ainda o desprezamos nos dias de hoje. Mesmo assim, muitos cristãos negam a cruz. Não renunciam a si mesmo. Não tomam a cruz e seguem a Jesus. Querem seguir ao mundo. Querem seguir os modismos. E a gente muitas vezes se entristece. Porque um momento desse é tão precioso. Vai chegar um dia que nós não vamos mais poder falar da palavra. Hoje a gente ainda pode. A gente pode compartilhar, a gente pode levar.
Em muitas nações já não podem mais se falar da palavra de Deus, não pode mais se ter uma Bíblia. Nós ainda somos agraciados. Porque nós ainda podemos falar desse Deus maravilhoso, desse Deus poderoso. Desse Deus que é grande, que nos dá vitória, que nos ajuda contra o inimigo, que nos sustenta todas as manhãs com a renovação das suas misericórdias, que é o fato de não sermos consumidos. Tiago 1:22 diz: sede praticante da palavra e não somente ouvinte. Nós precisamos botar em prática essa palavra. Nós precisamos ser misericordiosos, nós precisamos ser mais amáveis. Nós precisamos aprender a nos alegrar com a alegria do outro. Nós precisamos ficar felizes com a vitória daquele que conquista e nos entristecer com a dor do outro, nos compadecer dos nossos irmãos. Nós precisamos viver a essência de Cristo, que é o amor, a compaixão, a misericórdia. Conhecimento sem prática gera engano. Você vai para uma entrevista de emprego, diz, não, apresenta teu currículo. Tem faculdade disso, doutorado disso, não sei o que, você quer mais lá, isso e aquilo. Aí, cara, sim, tá, tô vendo que teu conhecimento é bom. E qual é a prática que tu tem de tudo isso aí? Onde tu já trabalhou? Onde tu já fez isso aqui tudinho? Tu sabe fazer isso aqui que tu colocou aqui? Conhecimento sem prática é engano. Não adianta eu conhecer a palavra se eu não sou praticante dela. Se eu não pratico a essência da palavra. Se eu não fujo da aparência do mal. Se eu não sento na mesa dos escarnecedores. Se eu não me faço filiação com Satanás através da mentira, porque ele é o pai da mentira. Se eu não deixo as paixões deste mundo para lá. Se eu vivo todos os dias na dependência de um pecado oculto. Falso convertido, que é um evangelho que não dói, que não confronta, que não corrige. Não tem como. Conhecereis a verdade te libertará. A verdade é confronto à mentira. Não existe evangelho sem confronto. Não existe evangelho que não dói. Não tem como. O pessoal dizia, a verdade dói, mas ela liberta. Aquele que fala a verdade manifesta a justiça de Deus. Quando eu estou com a verdade, quando eu estou falando a verdade, eu imputo a justiça de Deus sobre a minha vida, sobre a minha casa. Mas se eu vivo engano, a mentira, não tem como. Eu não tenho como ter as minhas petições atendidas, ouvidas pelo Senhor. Não existe o evangelho de passa a mão, tá tudo bem, mas na frente Deus perdoa. Lá no dia do juízo vai ter uma bonificação pelas tuas ofertas, pelas tuas entregas no altar. Charlatanismo, estelionato espiritual, aonde? O confronto é agora. A libertação é agora. A busca é agora, enquanto a gente pode achar. A gente vai resolver, a parada é agora, nessa caminhada. Que é para a gente chegar lá na frente dele e poder dizer, bem-vindo, amado do meu Pai, entra no gozo do teu Senhor. Se eu não... O que você está fazendo pela sua salvação? O que você tem feito pela tua salvação? Porque se você não tem feito nada, a tua condenação já está pronta. Já está tudo certo. Não precisa nem tu te aperrear com mais nada. A nossa salvação, ela é constante, ela é todos os dias. A mudança dentro de nós, a vivência do evangelho tem que ser todos os dias. Todos os dias a palavra de Deus tem que me confrontar. Ela me confronta na dor, ela me confronta na alegria, ela me confronta. Essa é a verdade. Ela dói. Muitas vezes a gente não quer ouvir as coisas.
Eu lembro que quando eu buscava a Deus pelo meu filho que estava nas drogas, eu dizia, Senhor, me dá uma palavra, e ele me dá aquela palavra, aquela passagem de Jeremias, como uma prostituta que se lambuza. Eu falei, meu Deus do céu, olha a palavra do meu filho. Não foi uma vez salvo, salvo para sempre. Meu filho era comparado à prostituta, que vivia se lambuzando, se lameando. Era confronto, doía para mim no meu coração de mãe, mas eu não desisti. Meu filho é liberto. Meus filhos servem ao Senhor. Mas eu sempre deixei me confrontar. Quantas e quantas vezes a palavra veio, machucou meu coração. Eu falei, Pai, me perdoa. Só não retira de mim o teu espírito, a presença do teu espírito. Eu gosto das lapadas que Deus me dá, pois sei que Ele está me despertando para livrar do inferno. Verdade, amiga. Verdade. Porque o pai corrige o filho que ele ama. E onde que há a correção sem dor? Meu pai, quando corrigia a gente, ele fazia 1 hora de sermão, contando a infância dele. Aí ele dava o sermão de 1 hora e ele dizia assim, 30 dias de castigo. Ele estava nos corrigindo, porque ele nos amava. E assim o pai corrige o filho que ele ama. Não existe evangelho sem confronto, sem dor, não, sem correção, não existe. Não existe. Um falso convertido, ele sempre vai querer, a maresia. O pastor que acata o alto dízimo dele e está tudo bem. O pastor que diz que, não, isso é coisa da religiosidade. Os religiosos pensam dessa forma. Mas foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Só que eles não vivem a liberdade de Cristo, eles vivem uma libertinagem mundana. E ensinam o povo a ir a esses lugares onde o pecado se normalizou, onde o pecado não me incomoda mais. Lucas 6:26 diz, ai de vós que todos os louvarem. Ai, olha o ai de Deus aí. Ai de ti. Ai dos pastores, ai das ovelhas, ai. Ai, já está dizendo que vai doer, né? Um evangelho que não confronta, ele não salva, querido. Não tem como. Porque se ele não confrontar, ele não liberta. E o pecado impera. Porque o problema não é errar. É não se arrepender do que errou. E tem gente que já banalizou o pecado. O pecado não incomoda mais. Eu não preciso nem me arrepender mais. Já é uma coisa tão... virou normalidade na vida da pessoa. Porquanto chegará o tempo que não suportarão o santo ensino. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, reunirão mestres para si mesmo de acordo com as suas próprias vontades. Verdade, pastor, perfeita essa colocação. Perfeita. Obrigada pela cooperação aí na constituição da palavra, na construção da palavra. Verdade. Vai virar coceira, já está sendo coceira para muitos. Muitos que procuram profetas particulares que saciam os seus egos, que diz só o que eles querem ouvir. Que nem os reis antigamente. Quando os profetas de Deus iam lá falar a verdade, eles botavam os profetas para correr. Porque eles só queriam que os profetas acatassem os erros deles, os pecados que eles estavam cometendo contra Deus, contra o santuário. O problema não é cair, irmão. O cair é do homem, o levantar é de Deus. O problema é justificar a tua queda, justificar o teu pecado. Não tem como. Sede santo, pois eu sou santo, diz o Senhor. A gente precisa buscar a santificação, sem a qual a gente não vai ver. Triste a normalização do que é errado. Verdade, pastora Ediela. É triste, é muito triste. Provérbios 28:13 diz, o que encobre as transgressões jamais prosperará. Tem um monte de gente aqui que não prospera, gente, porque as transgressões estão tudo encoberta.
tudo nas moitas. Muitas vezes preferem justificar do que reconhecer e se arrepender. Verdade. É verdade. Eu prefiro esconder, ficar inventando, contando história, inventando balela, e do que eu me arrepender. A palavra diz, lembra de onde tu caíste, arrepende-te e volta. Tem volta para quem se arrepende. Volta para a casa do Pai, volta para os braços do Pai. Ai dos que ao mal chamo de bem e do bem de mal. Dos que dizem que as trevas são luz e a luz as trevas. Dos que fazem do amargo doce e do doce amargo. Pecado, né? O pecado, ele começa numa doçura. A amargura só vem no final. Eu amo esses pastores da Igreja Cristã, porque eles nunca nos deixam sozinhos. Eles nos ajudam nas pregações. Lindo. Esse corpo é lindo. A Igreja Cristã, você que está em Manaus, no dia que puder nos conhecer, venha nos conhecer. Nós somos um corpo. E nós procuramos sempre estarmos bem ajustados. Então, tem gente que não está prosperando por conta das transgressões ocultas. O convertido de verdade, ele luta, ele chora, ele cai, ele levanta, ele se arrepende. Ele não faz acordo com o pecado. Ele não faz aliança com o pecado. Ele pode até cair, ele chora até não ter mais força. Ele diz, Senhor, me perdoa, Senhor, pequei contra ti, pequei contra os céus, mas não me deixa ficar prostrado. Ele vai para dentro do quarto dele, para o oculto dele, e ele chora, ele se derrama. Ele quer se esvaziar, ele quer se limpar daquilo tudo. E é isso que a gente precisa. Ele odeia o que afasta ele de Deus. Tem um louvor que diz que quem já entrou nos santos dos santos, em outro lugar não sabe viver. Querido, quem já experimentou a presença de Deus não consegue viver em outro lugar. Eu não consigo. Eu sempre digo para o Senhor, para onde eu irei se só tu tem a palavra de vida eterna? Quando tem alguma coisa para acontecer, se tu não for, eu não vou arrastar nem meu pé daqui. Eu não saio nem desse lugar, que eu não sei nem o que está me esperando lá do lado de fora do portão. Eu me torno totalmente dependente. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, mas ele fará. Nós estamos vivendo um tempo de, como diz o outro, de quem sonha. Porque Deus mudou a nossa sorte, Deus restaurou a nossa sorte. Nós mudamos de casa, nós estamos numa casa de excelência, uma casa linda, uma casa que exala paz de espírito, a presença de Deus. O Senhor mudou a nossa sorte, nós estamos debaixo dessa palavra na virada do ano, que nós estamos como quem sonha, e nós viveremos as bênçãos das torrentes do Negueb. E já começou. Eu e a minha casa já estamos vivendo as bênçãos das torrentes do Negueb. E eu tenho certeza que aquele que prometeu é fiel e justo para cumprir na tua casa também. Nós estamos debaixo dessa palavra. Sobre essa palavra é que nós vivenciamos o nosso ano de 2026. Porque nós nos convertemos ao Evangelho verdadeiramente. E eu tenho certeza que você vai passar por esse confronto. Mateus 5, 6 diz assim, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Muito feliz quem tem fome e sede de justiça. Quem ama a Deus não brinca com o pecado. Não brinca. Ele espera a justiça de Deus. Ele espera viver que o justo juiz julgue a causa dele. Não faz acordo com o pecado. Porque o problema do cristão não é a falta de fé. É a falta de profundidade no relacionamento com Deus. Muitos vivem momentos rasos com o Senhor. Já estamos caminhando para o final. Vivenciam momentos, águas que estão nos artelhos, águas que estão no joelho, não querem ir às águas profundas.
É porque lá nas águas profundas nós navegamos no mar do Espírito. Nas águas profundas nós nos limpamos, purificamos, nos lavamos na presença do Espírito Santo. Louvamos a Deus porque Ele nos deu uma visão. Domingo na igreja nós temos 2 fontes no altar, jorrando, como o pastor Fabrício me ajuda, os pastores, os universitários, os teólogos, as águas que correm do lado direito do trono de Deus, né? Eu não lembro qual é a passagem. Essas são as águas que estão correndo sobre nós, sobre a promessa que Deus nos deu. Deus, Ele não quer seguidor raso. Ele quer coração rendido. Ele não quer milhões de seguidores, Ele quer corações inclinados, verdadeiros adoradores. E isso, amiga, mergulhe nas águas profundas do Senhor. E não quer, tem gente que compra seguidor, né? Tem seguidor fake de tudo que é jeito, atinge não sei quantos 1000 seguidores e 1 milhão de seguidores. E nem te segue, que é tudo falso. Nem te curte. Deus quer aquele que tem o coração quebrantado e contrito. Quem habitará no teu santuário? Quem entrará no teu santo monte? Perdão, quem habitará no teu santo monte? Quem entrará no teu santuário? Os que têm as mãos limpas e o coração puro. É isso que Deus procura na terra. Verdadeiros adoradores. Seguidores que têm o coração rendido a Ele, inclinado a Ele. Oséias 6,3 diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A gente tem que conhecer Ele, prosseguir cada vez mais e conhecer cada vez mais Ele. Porque todos os dias Ele se renova, todos os dias Ele traz novidade de vida. Todos os dias é um novo fôlego, é uma nova esperança. Então todos os dias nós temos que prosseguir em conhecer ao Senhor. Senhor, o que Tu tem de bom para hoje? Bom dia, Espírito Santo, louvado seja Deus por mais esse fôlego de vida. Eu acordei, eu estou de pé. Qual é a novidade para hoje, meu Senhor? Se o dia for mal, nós vamos vencer o dia mal, porque ele diz que o dia mal virá para todos, mas nós venceremos o dia mal. Se o dia vai começar mal, opa, Senhor, vai adiante de mim como Tu foste com Ciro. Tu disseste a ele: Ciro, meu ungido, vou adiante de ti, quebro grilhões, parreiras, porta de bronze, despedaço ferrolho de ferro. Vai despedaçando, Senhor, que o inimigo está se levantando para que esse dia seja mau. Mas eu tenho certeza que debaixo da Tua palavra eu vou vencer esse dia mau. E a gente vence, porque em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Nós podemos estar o que? Abatidos, feridos, mas nunca desanimados, nunca vencidos pelo inimigo. As águas que saem do trono de Deus representam a Sua presença, o Seu Espírito e a vida que somente Ele pode dar. Quero sempre mergulhar nessas águas. Isso mesmo, pastora. Precisamos mergulhar nessas águas. Tem um louvor que eu amo, que é Rios de Deus. Vem com as tuas águas, vem com a tua chuva, vem passeando pela cidade, trazendo justiça, paz, alegria, manifestando a Tua graça e o Teu poder. A gente precisa dessas águas profundas, a gente precisa permanecer, prosseguir em conhecer ao Senhor. A vida cristã se constrói no secreto e não no palco. Sabe? O estrelismo é no secreto. Porque tudo que o homem faz na terra, o céu observa. A gente não pode se esconder dos olhos de Deus, né? Nós somos cercados por uma nuvem de testemunha. As pessoas pensam que a nuvem de testemunha são os vizinhos. Nuvem está no céu. Principado, potestades, dominadores, anjos, o Senhor. Nós estamos cercados por uma nuvem de testemunha. Ainda dá tempo de nós recomeçarmos. Hoje à noite dá tempo da gente começar a buscar o Senhor e ser um verdadeiro cristão, um verdadeiro seguidor de Cristo. Ainda dá tempo da gente viver o Evangelho da verdade. Dá tempo.
Buscar-me eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Buscar-me enquanto podes me achar, ainda podemos achá-lo. Ainda podemos ser achados do Senhor. E nós não podemos mais viver um cristianismo de aparência, mas nós precisamos viver um cristianismo de transformação. Se eu fazia isso, eu não faço mais. Se eu pecava nisso, eu não peco mais. Porque nós sabemos o que é fraqueza para nós. A palavra diz que o pecado já aporta, cabe a ti resisti-lo. Então a gente pode resistir. A gente pode resistir, sabe como? Nos sujeitando a Deus. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Então todos os dias eu sujeito a minha vida, eu sujeito a minha casa, eu sujeito o meu trabalho, eu sujeito os meus bens, eu sujeito meus pensamentos, tudo eu sujeito a Deus. Sujeitai-vos a Deus. Então eu me apresento a Deus numa transformação diária. 2 Coríntios 13, 5, finalizando, diz assim: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Bora parar hoje à noite. Bora se examinar. Pai, onde eu tenho falhado contigo? Senhor, mostra para mim onde eu tenho te desagradado. Porque muitas vezes a gente está tendo uma atitude que a gente não está nem notando. Mas essa atitude que nós estamos tendo está desagradando ao Senhor. Está ferindo o coração de Deus. Porque muitas vezes a gente quer agradar homens e a gente esquece do nosso Senhor. Porque muitas vezes a gente quer compartilhar algo com o homem, mas não quer compartilhar com o Senhor. Não quer dar honra devida ao Senhor. O chamado não é para a gente parecer ser um cristão. O chamado é para a gente ser um verdadeiro cristão. E o verdadeiro cristão é quem? Seguidor de Cristo. É isso que eu sou, seguidor de Cristo. As pessoas precisam ver em mim, precisam ver em você. Como quando Pedro foi negar Jesus, aquela mulher disse, ele é um deles. Pedro, não sou. É sim, tu fala como eles, tu te veste como ele, tu tem as atitudes como ele. Ser reconhecidos como a mulher sunamita disse, ali vai um homem de Deus quando o profeta passou na cidade. Ali vai um verdadeiro homem de Deus. As pessoas precisam ver essa essência de Cristo em nós. Sermos conhecidos. Onde Deus pode nos apresentar Satanás, viste meu servo? Homem íntegro, fiel, mulher íntegra, fiel, que se desvia do mal. Nós precisamos ter essa marca. Nós precisamos ser verdadeiros cristãos e não ter só a aparência de cristão. O pecado, ele cansa. O pecado, ele nos afasta de Deus. O pecado cobra um preço muito alto. E foi para a liberdade que Cristo nos libertou. O preço foi muito alto, o preço foi de cruz. Ele já pagou esse preço por nós. E precisamos verdadeiramente tirar toda a capa de falso cristão e viver as vestes reais de um verdadeiro filho de Deus. Ser co-herdeiro de Cristo Jesus. Ter as nossas vestes adornadas, alvas como a neve. Viver a essência da palavra todos os dias. Com Cristo, nós somos muito mais do que vencedores. E a gente pode declarar, Romanos, para finalizar, Romanos capítulo 8. Aqui. Romanos 8. Deixa eu ver aqui qual é a parte que a gente vai. Que diz que nem potestade, nem o que. Aqui. Em todas. Romanos 8, tá? Vamos ler aqui do 36. Como está escrito: Por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores,
por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então vamos vivenciar o verdadeiro evangelho da transformação. Vamos deixar de sermos falsos, convertidos. O evangelho, ele confronta. O evangelho transforma. O evangelho traz mudança de vida. E, acima de tudo, mudança de sorte. Vamos orar? Pai, graças nós te damos por esse tempo, graças te damos por essa palavra, graças te damos pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua bondade, pela tua fidelidade. Graças nós te damos, Senhor, porque tu és conosco, Emmanuel. Graças nós te damos e declaramos, Ebenezer, até aqui tu tem nos ajudado, tu tem nos fortalecido, tu tens sustentado com a tua destra poderosa. Por mais que nós possamos cair, Senhor, tu não nos deixa prostrado. Tu nos amas, Senhor. Tu cuida de nós todos os dias, todas as manhãs. Nós temos, Senhor, a liberação das tuas palavras. Nós temos a liberação das tuas promessas. Senhor, coloca-nos no centro da tua vontade, que é tão boa, perfeita e agradável. Pai, atende o clamor do nosso coração, se não for atrapalhar os teus planos. Porque muitas vezes fazemos projetos e planos, mas não é o fim que tu nos deseja. Muitas vezes traçamos caminhos e é caminho de morte. Que nós não venhamos nos conformar, Senhor, com esse mundo, mas que nós venhamos transformar nossa mente todos os dias com a tua palavra, com esse evangelho transformador, libertador, curador, sarador. Esse evangelho que quebra cadeias, quebra grilhões, derruba portas de bronzes, que nos dá a vitória contra o inimigo da nossa alma, porque a tua palavra nos garante que as portas do inferno não vão prevalecer contra nós, Senhor. E em Lucas 10:19, tu nos dá autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, beber coisas mortíferas e não nos dá dano nenhum. Essa é a autoridade do teu evangelho, essa é a autoridade da tua palavra. Em nome de Jesus, Senhor, ajuda-nos nas nossas fraquezas. Nos ajuda nesses tempos de adversidade, nesses dias que são maus. Fortalece, Senhor, nossos ossos como fortaleceste de Isaías. Nos faz um povo forte, Senhor. Tu és o nosso general de guerra, em ti que nós confiamos e contigo nós temos a certeza que a vitória é garantida. Em nome de Jesus, abençoa teu filho, tua filha que aqui estiver até o final dessa palavra. Senhor, que essa palavra venha transformar os dias vindouros do teu povo. Venha trazer a mudança de sorte que o teu povo precisa. Venha trazer a libertação do pecado, a assolação. Meu Deus, a conformidade caia por terra em nome de Jesus. Que não venhamos nos conformar com as coisas desse mundo, mas que a nossa mente esteja todos os dias renovadas pelo poder do teu Espírito Santo que habita em nós. Em nome de Jesus, dá uma noite de paz, de descanso, um sono reparador, um sono renovador. Acrescenta os teus amados, teus queridos, teus filhos, até enquanto eles dormem, Senhor. Prepara o amanhã que será bem melhor do que o hoje. Senhor, que o amanhã venha trazer a novidade de vida, venha trazer a resposta que teu filho e que tua filha espera para o dia de amanhã. Porque o amanhã a ti pertence. Por isso ficaremos tranquilos, não estaremos ansiosos com o amanhã, Senhor. Porque a nossa vida está nas tuas mãos, os nossos caminhos nós entregamos a ti. E nós confiamos em ti, porque sabemos, Senhor, que muito mais tu fará por nós e pela nossa casa. Por isso nós te agradecemos, te engrandecemos, bendizemos o teu santo nome na beleza da tua santidade, Pai, até que tu voltes. Amém e graças a Deus. Um beijo, meu querido, minha querida, você que esteve conosco, Janaína Bonfim, a paz do Senhor Jesus, peço oração pela minha família, principalmente por libertação e conversão, da Idamara Bonfim, do Ian Gabriel, precisamos muito de oração. As intercessoras estão aí, com certeza já anotaram seu pedido, minha querida, acredite, nós estaremos intercedendo. A todos vocês, queridos amados irmãos que estiveram aqui até o fim,
né? Trazendo compartilhando essa palavra. E eu tenho certeza que haverá um bom futuro e não será frustrada a nossa esperança. Nós somos a Igreja Cristo em Nós, aqui em Manaus, na Avenida Dom João, número 2, no Parque 10, ao lado do Parque do Mindu. Você que está em Manaus, você é o nosso convidado. Os nossos cultos são às quarta-feiras, presencial e online, o culto de oração. Hoje, devido ao jogo do Brasil, nós ficamos somente online. Às sexta-feira, culto de ensino, estamos finalizando fidelidade. Todas as sextas-feiras tem um tema, culto de ensino somente online, pelo YouTube. Aos domingos, o culto às 8h30 da manhã, depois da palavra maravilhosa compartilhada pelo Instagram e pelo YouTube, nós temos aquele café da comunhão. Você é o nosso convidado. Você que é de fora de Manaus, que no dia que estiver em Manaus e quiser nos conhecer, aí está nosso endereço, está nosso Pix também, você que quer ajudar essa obra a se propagar. E sábado nós temos o culto de casais. Vamos ter um bate-papo entre casais, fortalecendo, né, a nossa casa, para que nós possamos servir ao Senhor com dignidade, com integridade de coração. Tá bom? Você é o nosso convidado. Às 19h30 é o nosso brunch de casais. Tá bom? Um beijo a todos vocês. Até a próxima. Fiquem com Deus.